Olá, vamos começar mais uma aula de saúde mental. Hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais, sobre os transtornos mentais, os fatores que influenciam os transtornos mentais, os sinais e sintomas que nos indicam que uma pessoa possa estar sofrendo de algum transtorno mental. Então, nessa aula de hoje, é o que a gente vai dar continuidade ao que a gente começou estudando já, saúde mental. Então vamos lá. Bom, quando nós ouvimos falar que todas as pessoas são iguais, isso é uma questão social. Em âmbito social, perante a sociedade, somos todos iguais. Perante a lei, a sociedade que eu falo, a lei, somos todos iguais. Na medicina é diferente, Na ciência da saúde é diferente. Cada indivíduo vai se comportar funcionalmente como um todo, Porém, existem vários fatores que irão interferir em suas escolhas, em seus comportamentos, E esses fatores podem ser variados, e é o que a gente vai conhecer. Hoje, vamos dar um exemplo, Hoje vivemos um caos social, onde a pandemia, causada pelo novo coronavírus, dissemina medo. Então, digamos que uma pessoa ela desenvolve um medo excessivo relacionado à pandemia, acerca do Covid, a ponto dela não conseguir lidar com as angústias causadas pelas notícias que ela lê. Isso vai trazer angústias, ansiedades, medos. Ou como no exemplo da apostila de vocês, que fala sobre o medo da violência, fazendo com que a pessoa nem saia de casa. Um medo excessivo. Medo excessivo. Quando eu falo de medo aqui, eu estou falando de medo excessivo. Então podemos, de imediato, pensar que há vários fatores aí colaborando para que essa pessoa crie esse medo. Esse medo aí excessivo acerca da pandemia, acerca da violência. Que fatores podem ser esses? A história de vida da pessoa. A história de vida da pessoa é um fator. A sua história de vida é um fator muito influente na sua saúde mental, no seu comportamento. A sua história de vida influencia na sua saúde mental. Uma criança muito protegida, excessivamente exposta, é um fator para, criar um medo excessivo. A própria pandemia em si, a violência aumentada, também já é um fator em si. E como também a mídia, os meios de telecomunicações, as redes sociais também, eles divulgam esses dados acerca da pandemia, acerca da violência, onde as pessoas que assistem, que veem, que leem, criam esses medos excessivos, O luto, se a pessoa perdeu algum ente querido, isso também vai influenciar, de alguma certa forma, o medo excessivo acerca da violência, por exemplo. Se ela perdeu um tio que ela amava, um irmão, um pai, alguém que ela amava, ela perdeu, foi desligada por conta da violência. Essa pessoa vai criar um medo excessivo acerca da violência, sim, Porém, um medo excessivo que pode ser tratado, Então, a história de vida, o ambiente, tudo isso vai influenciar e nós vamos ver, Então, nós trabalhamos com um conceito chamado multicausalidade, ou seja, várias causas, que pode fazer com que a pessoa desenvolva um transtorno mental. Então, apesar de facilitar, às vezes é difícil trabalhar com o conceito de multicausalidade. Por quê? Por causa do costume
que criou-se de não analisar como um todo aquela devida situação, né? Porque acredita que se encontrar uma causa que seja única para o diagnóstico, né, para a solução daquele problema, para o tratamento dela, será mais rápido do que ficar procurando várias causas. Só que nem sempre rapidez significa qualidade, ainda mais na área de saúde e em saúde mental, né, onde nós devemos ser atenciosos, cautelosos e possuir uma visão mais ampla, um olhar mais amplo, né, ao ver o paciente. Então é muito importante a gente criar um vínculo com esse paciente. Por isso que eu falei lá na aula passada, na atenção básica, saúde mental na atenção básica, a importância que tem os postinhos de saúde na vida das pessoas, pois eles, por conta dessa familiaridade, é eles quem, né, tá ali por perto, vendo os primeiros sintomas, precocemente diagnosticando transtornos mentais, né? Então, eles ajudam, né? É importante isso. O vínculo ajuda na coleta de dados, né? Influencia muito no tratamento dos transtornos mentais. Então, é muito importante que nós devemos, né, criar esse vínculo para que nós conheçamos esse paciente, para que nós, nesse conhecer, nesse ouvi-lo, a gente consiga chegar nos fatores que estejam fazendo ele sofrer, né, aquele sofrimento psíquico, aquele transtorno mental. De forma bem simplificada, né, nós podemos dizer que esses três são os fatores, né, bigs, assim, do surgimento de um transtorno mental, né? Fatores físicos ou biológicos, emocionais ou psicológicos e fatores ambientais, que estão interligados. Nós sabemos disso, né? Vocês estudaram anatomia no início do curso e aprenderam sobre o corpo humano, os ossos, a fisiologia humana, o funcionamento dos rins, o funcionamento da circulação, da pequena e da grande circulação. Então, o corpo humano, ele funciona de forma integrada. O que quer dizer isso? Né? Todos os aparelhos, todos os sistemas trabalhando de forma conjunta, em um perfeito equilíbrio, em uma perfeita homeostase. E um depende do funcionamento do outro, para que assim exista essa homeostase, esse equilíbrio, certo? Muitas vezes a gente, né, fica pensando como que certas coisas que acontecem dentro da nossa mente, né, como que coisas que acontecem, por exemplo, terminei um namoro, briguei com meu pai, falei uma palavra sem querer pro colega do serviço e eu tô me sentindo culpado, tô com, né, ou tô ouvindo vozes, ou tô com muita tristeza, perdi um ente querido, e isso tá me deixando muito triste, que não tenho vontade de viver e a vontade que eu tenho, que eu sinto, é de morrer e eu ouço a morte, entendeu? É difícil a gente integrar isso tudo e colocar como uma base física, orgânica, biológica. E existe, né? Existe. O quê? O que pode ser uma base orgânica para que, né, aconteça? O envelhecimento, o abuso de álcool, as substâncias, são exemplos comuns, né, de levar a ter
esses fatores físicos ou biológicos como sendo as alterações ocorridas no corpo como um todo, em determinado órgão ou no sistema nervoso. Nós temos, dentro dos fatores físicos, né, ou dentro dos fatores biológicos, outros fatores mentais, né? Outros fatores que vão nos ajudar, né, a diagnosticar, a chegar a um tratamento, a uma ajuda melhor para aquele paciente. Sobre os fatores genéticos, né, ou fatores hereditários, né? Quando se fala em genética, né, nós estamos falando de genes, né? Genes são moléculas, e dentro dessas moléculas existem informações sobre cada corpinho. Cada um de vocês possui genes, e esses genes, né, eles têm informações de como vocês devem se organizar, como o seu corpo deve se organizar, né? E essas informações, né, que estão nos genes de cada um de nós possuem muitas e não são todas utilizadas, né? Muitas informações, que eu quero dizer, né? Algumas informações ficam guardadas. Então, como vocês já ouviram falar, né? Com certeza, por exemplo, fulano puxou o gênio do pai, né? Ou que tem problema de cabeça, que nem a tia dela lá, que estava lá no CAPS lá, ó. Você viu? Então, ela estava lá no CAPS, a tia dela também vai lá. E você viu como é que ela estava ali comportando, né? Doida, igual a tia. Essas são falas, né, que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo, né, se referindo a possíveis heranças genéticas, né, que estão presentes no comportamento daquela pessoa. O que não é bem assim, né? Os fatores genéticos dentro da psiquiatria é muito diferente, né? Muito diferente. Isso por quê? Porque quando a gente fala que uma pessoa tem transtorno mental, né, herdado da família, os cientistas, eles antigamente eles enxergavam esse herdar, né, como se essa herança veio através não só ali da mistura da família, né, do ambiente onde aquela pessoa conviveu, né, onde ela foi criada. E hoje, né, os avanços da medicina permitem que a gente identifique vários genes que possam influenciar, né, no desenvolvimento de algum transtorno mental. Existe um estudo de 2014, se eu não me engano, que foram descobertos 83 genes desconhecidos, né, para uma pessoa apresentar algum determinado transtorno mental, e um deles foi a esquizofrenia, né? Então, nós devemos, né, dessa forma, acreditar que a genética pode ser toda causa? Não, nem toda pessoa que tem na família alguém que sofre de um transtorno mental, aquela pessoa vai desenvolver também. Não é isso, né? Não é uma conta matemática, mas pode ter a tendência, né, a desenvolver. Existem também os fatores pré-natais, né? O que são os fatores pré-natais? São as condições onde aquela mãe, aquela gestante, aquela mulher que estava grávida, viveu durante a sua gestação, né? Fatores emocionais, fatores econômicos, sociais, se ela usou álcool, se ela consumiu drogas, se ela, né, fumou algum cigarro, se fez uso de medicação que de alguma forma pudesse prejudicar na formação daquele bebê. Então, isso são fatores pré-natais que podem, né, de alguma forma, facilitar o surgimento da doença mental, né? São fatores pré-natais. Os fatores perinatais, né, são fatores, né, desculpa, pessoal, pulei. Não são fatores neuroendocrinológicos. Desculpa. Os fatores neuroendocrinológicos, né? O que são eles?
Vocês estudaram também em anatomia, né, o sistema endócrino, que é responsável sobre o quê? A homeostase do nosso organismo, né? Responsável pelo equilíbrio do nosso organismo. E ela faz isso através do quê? Da liberação, né, e da produção de glândulas, né, na produção de hormônios, na produção de hormônios por glândulas que estão presentes, né, dentro desse sistema. Que glândulas são essas? Que secreções são essas? Né? As glândulas pituitária e tireoide, né, que vão produzir hormônios, né, que vai, de alguma forma, mudar o comportamento, né, daquele indivíduo. Hoje, né, nós temos estudos que têm mostrado a ligação entre mecanismos neuroendocrinológicos e reações cerebrais. As mudanças hormonais podem influenciar o estado de humor e deflagrar até mesmo estados psicóticos, como é o caso da psicose puerperal ou da tensão pré-menstrual. Então, existem estudos que comprovam que muitas vezes, né, os estados psicóticos, a psicose, né, puerperal ou a tensão pré-menstrual, né, a TPM, pode ter um fator ali endocrinológico causando, né, esse transtorno, esse estado de sofrimento psíquico. Temos os fatores perinatais, né, como eu estava falando, e fui logo entrando na frente, né? O que pré-natal a gente falou o quê? Que era antes, né? Que era o que a mãe fazia antes do bebê nascer, que iria comprometer a saúde mental dele, né? Pré-natal. Perinatal, né? É tudo aquilo que acontece durante o nascimento da criança. Então, existem 3 períodos, né? O pré-natal, o perinatal e o pós-natal, né? Então, existem algumas situações, né, que o bebê, ali no momento do nascimento, ele pode sofrer algum dano, né, neurológico devido a algum trauma, alguma falta de oxigenação, né? Por exemplo, ele foi enrolado pelo o cordão umbilical, né? Ou o cordão umbilical perdeu o contato com a mãe, né? Com a placenta, que é de onde o bebê se alimenta, né? Pela placenta e o cordão umbilical que é ligado, onde tem uma veia, né? E 2 artérias e uma veia. 2 veias e uma artéria, na verdade. E ali, né, está toda a oxigenação desse bebê. Se ele perde isso ali durante o parto, ele está ali enforcando o cordão umbilical, ou durante o médico no pegar, né, ele faz um movimento brusco que possa acontecer de, né, dar um traumatismo, né, e isso causar, né, nesse caso, dependendo da gravidade e dependendo também da criança, pode formar, né, uma base para um futuro transtorno psiquiátrico, né? Como, por exemplo, a epilepsia ou diversos outros atrasos no desenvolvimento daquela criança, né? Crianças que têm dificuldade no desenvolvimento na escola, na fala, né? No de se desenvolver. Então, fatores perinatais, né? Então, são coisas que aconteceram ali durante, né, o nascimento, aquilo que acontece durante o nascimento. E fatores ligados a doenças orgânicas. O que quer dizer isso? Né? Uma pessoa que sofre com uma hipertensão, ela pode desenvolver uma ansiedade, né? Uma depressão. Uma pessoa que sofra de câncer pode desenvolver uma depressão, né? Ou seja, ela desenvolveu a depressão devido a uma doença orgânica, né? O câncer, por exemplo.
uma doença nos rins, no coração. Então, aqui nós podemos ver, né, os fatores que podem modificar a nossa saúde mental. Receber pancadas, pessoal, pode sim modificar a nossa, né, saúde mental, com certeza, com certeza. E o uso abusivo de drogas, né, o uso abusivo de álcool também, né, pode fazer né, alguma doença mental. Bom, continuando, né, vamos dar continuidade, nós temos também os fatores ambientais, né? Ou seja, já diz tudo, né? O ambiente. O ser humano está o tempo todo procurando formas de se adaptar o melhor possível ao que acontece, né, à sua volta. Nós temos estímulos a todos os lados, sofrendo, né, fazendo com que a gente se desenvolva de maneiras diferentes, características diferentes a reagir, né? Às vezes supervalorizando algumas informações que chegam, outras vezes tornando-se, né, apáticos. O que quer dizer isso? Sem reação nenhuma àquilo, né? Aquela informação que está chegando até nós. É uma paciente, vamos dar um exemplo que está na apostila de vocês. Uma paciente, né, que passou a pensar na possibilidade de fazer algum mal à sua filha pequena, né? E a filha, a partir de noticiários de rádio que relatavam maus tratos e até homicídios materno-infantis. Então, essa mãe, né, ela via no noticiário relatos, né, de maus tratos e de até homicídios materno-infantis, e ela passou a pensar na possibilidade de fazer algum mal à filha dela. Então, ela sofreu um estímulo, né? Então, ela sofreu um fator ambiental para que aquilo acontecesse, né? Então, os fatores ambientais, eles têm uma força muito grande, né, na influência sobre a atitude nossa durante o nosso dia. A reação que nós vamos ter, cada reação que a gente vai ter, né, de acordo com a estrutura psíquica do nosso cérebro, que é de cada pessoa. Assim se vai, né, estabelecer. Para uma melhor compreensão, nós podemos também dividir os fatores ambientais em 3. Fatores ambientais sociais, culturais e econômicos. Né? O que são os fatores sociais? O que pode vir na mente de vocês por um segundo? Fatores sociais. Né? Pode-se dizer que fatores sociais está relacionado à nossa relação, né, com as pessoas, com a comunidade, com o grupo que a gente, né, está ali inserido. Então, isso é, né, o fator social. O ambiente onde a gente está inserido. A relação como a gente vive com as pessoas. Tem com as pessoas. Os mitos, as crenças, rituais, né, sobre o que é bom, sobre o que é mal. Então, vocês podem perceber na vida de vocês mesmo que alguns fatores do ambiente onde você cresceu pode ter influenciado de alguma forma na sua vida hoje adulta. Em como você encara certas situações, talvez com alguma certa ansiedade, às vezes com algum certo medo, às vezes com um certo receio de achar que as pessoas vão estar te julgando. Por quê? Por conta do ambiente onde você estava inserida, entendeu? Outro grupo de fator ambiental que se pode perceber como exercedor de influência, né, aos indivíduos, nós podemos dizer que é o cultural, né? Os fatores culturais.
Ou seja, a regra ali, o país, o sistema onde você vive, a noção do que é certo e do que é errado, do bem, do mal, né? A religiosidade, as crenças, tudo que pertence àquele país, àquela cultura, também pode influenciar, né? Também pode ser um fator de influência, né? E quando a gente fala de econômico, a gente vai referir, por exemplo, né, a indivíduos que vivem na criminalidade, né? E a gente vem percebendo que isso vem aumentando muito durante todos os dias, gente. É notícia muito ruim. Se você ligar a TV, é só assalto, corrupção, morte, essas coisas. Então, essas pessoas que praticam crimes, a gente pode jogar assim a hipótese, né, de que ela possa ter tido a vontade de adquirir algum bem por conta de alguma coisa que aconteceu na vida dela, né? Sim, né? Existe, sim, né? Pessoas que fazem furto ou cometem algum crime por conta da condição de vida que ela tem, né? A condição social, né? Se ela é pobre, se ela é rica, vai levar essa pessoa a cometer um crime ou não, né? Uma pessoa rica comete crime? Comete. Não estamos dizendo que não, né? Não é isso. Uma pessoa pobre não comete crime? Não comete, né? Mas o fator econômico pode ser um fator influenciável, né, para o desenvolvimento de um transtorno mental. Então, pessoal, a família, os meios de comunidade onde a gente está inserido, né? Até as próprias redes sociais são os fatores muito influenciáveis na nossa saúde mental. Então, continuando, né? Os fatores emocionais ou psicológicos. Continua-se tentando compreender, né, o que, afinal de contas, tornam as pessoas diferentes uma das outras, né? No caso, os aspectos emocionais, fala-se de formação de identidade, que se inicia justamente com os aspectos físicos e ambientais desde a gestação. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que a forma como você lida com as suas emoções, os seus aspectos emocionais, diz muito na sua formação da sua identidade, que começa já lá desde a sua gestação, né? Ou seja, os fatores emocionais, cada pessoa, né? Cada um de nós somos diferentes, como eu falei no início da aula, né? Somos um ser único, um universo. Cada pessoa apresenta, mesmo ao nascer, né, uma forma diferente de vir no mundo, de interagir no mundo, de ser no mundo, de responder no mundo, né? Então, cada um, né, vai ser, de alguma forma, influenciado pelo comportamento, né, de quem está à sua volta. Por exemplo, não são incomuns, né, que nós encontremos mulheres que possuem mais de um filho, né, elas afirmarem que foram bebês totalmente diferentes. Um dormia mais, outro chorava o tempo todo, ou estava sempre doente. Então, cada um é de uma forma, cada um é de um jeito. Também se deve lembrar, né, que todo mundo, ao nascer, traz consigo a sua história de vida. Se foi desejado ou não, se é o primeiro filho ou não, se é o 10º, se é o do meio, né? Se a mãe usou alguma droga, se a mãe brigou com o pai, se a mãe separou, se a mãe era, né, jovem, se teve dificuldade no parto, se foi, né, com dificuldade, se a mãe teve que ficar longe do filho, se teve, né, alguma coisa que a mãe não ficou bem depois do parto. Então, são coisas que vão influenciar, né,
desde a sua formação da sua identidade aí, né, na formação de quem você é. Então, vai influenciar de alguma forma na continuidade do seu crescimento, do seu desenvolvimento, né? Então, esses são alguns exemplos, né, de algumas características de algumas pessoas que podem, né, sofrer a partir do nascimento algum transtorno na sua personalidade. Certo? Então, vamos continuar. Bom, assim como nas outras doenças, né, crônicas, nas outras doenças orgânicas, existem nas doenças mentais sinais e sintomas, né, que são os indícios, o que nos vai, desculpa, que são, né, as placas, os faróis que nos vão indicar, que nos vão dar luz para chegar num diagnóstico e assim, né, ajudar aquele paciente. Então, os sinais e sintomas, eles precisam ser observados e registrados, né, por toda a equipe que atende aquele paciente. A equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, técnico, psicólogo, psiquiatra, né, a fim de manter uma avaliação dinâmica e ajustar o tratamento, né, sempre que ver que é necessário ajustar aquele tratamento. Então, existem vários sinais, né, nas nossas funções psíquicas, vários sinais e sintomas, então nós precisamos saber, nós precisamos estudar. E, desculpa, e por que a gente precisa, vocês precisam saber, né? Porque a participação de vocês no desenvolvimento de um tratamento de um paciente que sofre de um transtorno mental é muito importante. Então, vocês devem conhecer, né, os sinais, os sintomas mais comuns das doenças, que nós também vamos conhecer, para que assim a gente fique, né, por conta do vínculo que nós criamos com esse paciente, nós fiquemos mais atentos quanto, né, a essas manifestações e assim ajudar a nossa equipe a desenvolver um trabalho, né, bem melhor. Bom, então vamos começar, né? Existem algumas alterações na nossa sensopercepção. Sensopercepção? O que quer dizer isso, Joaquim? Vamos ler. Sensopercepção é a capacidade de reunir todas as sensações e percepções que se tem a cada momento e com ela formar uma ideia do próprio corpo e de tudo que está à sua volta. Então, a sensopercepção é a sensação que eu tenho, né, das situações que estão, né, aos meus sentidos. Por exemplo, né, as alucinações são sensações ou percepções em que um objeto não existe, mas que é extremamente real para aquele paciente. E ele não pode controlar, né, aquela alucinação, porque isso não depende da vontade dele, né? Então, nas alterações da sensopercepção, temos, né, essas alucinações que o paciente não consegue controlar. Temos as alucinações que podem ser auditivas, visuais, gustativas, olfativas, táteis e das relações e funções corporais. Então, a pessoa ela pode ouvir vozes, ver coisas, sentir coisas, sentir gostos de coisas, sentir cheiro de coisas, sentir coisas táteis, né? E das relações, sentir em relação a alguém, né? E das suas funções corporais.
Bom, assim, numa alucinação, né, auditiva, o paciente ele não dirá, parece que ouço vozes, e sim, as vozes voltaram e estão me dizendo para não escutar o que você diz. Ou, ó, as vozes estão me falando aqui que aquela menina que tá ali, ó, aí ele tá tendo duas. Uma alucinação visual e uma alucinação auditiva. Entendeu? Então, ele nunca vai falar assim, ai, parece que eu tô ouvindo vozes. Não. Ai, eu acho que eu ouvi vozes ontem. Não, ele não vai te falar isso. Entendeu? Ele vai falar realmente dessa forma. As vozes estão me mandando te matar. As vozes estão me mandando me matar. Ele vai ficar muitas vezes mexendo assim com o indicador da mão na cabeça, sabe? Batendo com o dedo indicador da mão na cabeça, assim como se ele estivesse tentando parar com as vozes, fazendo elas calarem, sabe? É isso que essas pessoas que sofrem com alucinação, né, sentem. E que nós vamos conhecer quando nós termos mais acesso a essas pessoas, quando nós voltarmos, né, para o presencial. Nas ilusões, né, é diferente. Nas alucinações, o que a pessoa vê? Nas alucinações, a pessoa vê algo que não existe. Nas ilusões, o objeto existe. Ele é percebido. Porém, a percepção dele é estranha, é distorcida, é paciente, quer dizer, desculpa, é deformada. É como vocês podem ver mais ou menos nessas imagens aí, entendeu? Claro que isso, né, é um pouquinho de ficção científica, mas pode ser assim. A gente não sabe. A gente é como eles falam que é. Então isso é o distorcido. É como eles conseguem enxergar. É uma alteração na sensopercepção. Né? O paciente ele pode, por exemplo, estar convencido que o teto está abaixando e que poderá esmagá-lo. Então isso é uma ilusão. Ele está tendo uma ilusão, não uma alucinação, né? Porque a parede, o teto existe, mas ele está tendo uma alteração na percepção dele de achar que o teto está querendo esmagá-lo. Temos as alterações do pensamento, né? As alterações do pensamento o pensamento é todo o nosso processo, a nossa sinapse. A todo momento o nosso cérebro está, né, ali, ó, pensando. Então, o pensamento é o processo pelo qual se associa e combina os conhecimentos adquiridos no mundo, chegando a uma conclusão ou a uma ideia. Esse é o pensamento, né? A gente está ali pensando. Estamos pensando, porque nós temos conhecimento. Adquirimos algum conhecimento no mundo, através de alguma forma, né? A gente adquiriu essa percepção. Inicia-se com uma sensação. As alterações do pensamento, elas iniciam-se com uma sensação, né? Uma sensação. E conclui-se com o raciocínio, que é caracterizado pela associação, né, de ideias. Esse é, né, o nosso pensamento. Temos as alterações, né, diretas do pensamento, onde na inibição do pensamento, essa pessoa ela vai apresentar um pensamento mais lento, pouco produtivo, com pobreza de temas. Isso pode ser causado por um transtorno mental, né? E isso também, essa alteração do pensamento, pode ser causado por drogas, como por exemplo a maconha, né? Pode causar lentidão, pouca produção e pobreza de temas. Né? O que quer dizer pobreza de temas? A pessoa não tem muito assunto para falar, entendeu? Ou ela não fala nada com nada e fala muito lento. É pouco produtivo. O que quer dizer isso? Não trabalha, não estuda, não produz nada. Né? Então, isso é uma alteração na direção do pensamento dela. Ela está com uma
com um conteúdo muito pequeno, devido a alguma coisa, né? Algum fator. Vários fatores, como nós vimos, né? O indivíduo, né, ele costuma falar em voz baixa e fica ruminando sempre as mesmas ideias. É uma alteração típica dos quadros depressivos, né? Ou seja, as pessoas, né, depressivas, elas ficam mais lentas também, elas ficam um pouco produtivas, elas falam pouco, né? Então elas têm pobreza de temas, elas falam poucas coisas, elas falam às vezes muito baixo, como se estivesse chorando, triste, reclamando, sabe? Sempre ali com as mesmas ideias de tristeza, de angústia, né? Então, essa é uma alteração no pensamento também. Já na fuga de pensamento, né, o indivíduo ele tem um aporte tão grande de ideias que não consegue concluí-las, né? Em geral, possui boa fluência verbal e possui grande dificuldade de interromper o fluxo do seu pensamento, que é contínuo. O indivíduo emenda um assunto no outro de tal maneira que torna difícil sua compreensão, bastante típico dos quadros maníacos, manias. Então, pessoal, vocês já devem ter conhecido algum tipo um desse tipo aqui, né? Desse indivíduo que fala muito, né? E emenda um assunto no outro de uma maneira que torna difícil as pessoas compreenderem e ele não consegue interromper, né, aquele fluxo de pensamento, ele não consegue concluir o que ele está querendo falar e ele vai falando. E isso eu quero que vocês pensem, tenham em mente, que não é. E eu também sou, ó. Eu sei que vocês podem se identificar com alguns sintomas, com alguns sinais, mas não vamos pensar assim, eu sou esse aí. Eu sou esse aí que fala demais e não consegue concluir nada. Não é assim. Isso tem que gerar sofrimento para a pessoa, entendeu? Ela tem que sofrer porque ela não consegue, porque é muita coisa na mente dela e ela não consegue concluir, entendeu? Isso tem que gerar um sofrimento, tá? Todo sofrimento, toda alteração, todo sinal, todo sintoma, ele gera um sofrimento. Uma doença gera sofrimento, né? Alterações da direção do pensamento. Quando o indivíduo ele constrói ideias corretas, muitas vezes até rebuscadas, mas sem um sentido compreensível, fazendo associações estranhas, tem-se a alteração de desagregação do pensamento, que é típica da esquizofrenia. Por exemplo, se você não gostava de jogar xadrez, por que toma esta água tão límpida? O que uma coisa tem a ver com a outra? Me dizem. Ele sofreu uma alteração na direção do pensamento dele, ele se perdeu aí. Vocês perceberam que ele se perdeu? Se você não gostava de jogar xadrez, por que tomar esta água tão límpida? Hã? Mas como assim? O que tem a ver? Entendeu? Essa é uma alteração na direção do pensamento típica de um paciente que sofre com esquizofrenia. Outra alteração do conteúdo do pensamento, né? As ideias ficam sobrevalorizadas e obsessivas, apresentam-se como ideias que assumem papel central no pensamento do indivíduo. Ele mantém um discurso circular, retornando a elas por mais que se tente diversificar o assunto. Então, alterações nesse conteúdo, né, do pensamento, o paciente ele não consegue, né, mudar o tema, ele não consegue diversificar, ele não consegue falar de outra coisa, né? Ele já não consegue ter essas ideias lógicas, né? São ideias bem obsessivas, né? Delirantes. Bom, nós temos também as alterações, né, da linguagem. Né? As alterações da linguagem, elas mudam, né, o uso da mesma. Muda a linguagem. Né? Nós temos a logorreia, né? Logorreia,
que é a fala acelerada e compulsiva, então aquelas pessoas que falam aceleradamente e compulsivamente, sabe? Muito assim, isso é logorreia. A gagueira é a repetição de sílabas com dificuldade para dar início e prosseguimento à fala. É uma alteração da linguagem, não é uma doença mental, tá? Nós estamos aqui conhecendo sinais e sintomas que podem levar uma pessoa a desenvolver um transtorno mental. As alterações da linguagem, né, são alterações que podem nos indiciar que aquela pessoa está, né, que aquela pessoa pode ter um transtorno mental. A gagueira pode ser, tá? Mas a gagueira pode ser também tratada. Na ecolalia, ecolalia. O que quer dizer isso? Repetição, né? Ou seja, como um eco das últimas palavras, né, que a pessoa fala. Por exemplo, ela sempre fala, né, tudo fatores que influenciam os transtornos mentais, entendeu? Ela repete a palavra mental. Ou qualquer palavra que ela fale, no final ela vai repetir. Ah, ontem eu fui lá na casa da minha mãe, minha mãe, minha mãe. Entendeu? Isso é ecolalia. É uma alteração da linguagem. Tá? Isso vai gerar sofrimento para a pessoa. Na glossolalia, né, o paciente usa a linguagem de forma estranha e incorreta, muitas vezes com a criação de novos termos, termos incompreensíveis, a gente chama de neologismos. Né? Ele inventa palavras. Ah, pega aquela rapstory ali para mim, aquele choberocos, aquele ripis cares. Estou inventando palavras também, tá, pessoal? Para que vocês compreendam que glossolalia, né, o paciente ele inventa palavras, ele usa de forma estranha as palavras, sabe? De forma incorreta. Por obséquio, por obséquio, por favor, obrigado. Entendeu? São coisas que não cabem na mesma palavra, na mesma frase. Então, isso é uma glossolalia, uma alteração da linguagem. No mutismo, o indivíduo mantém-se mudo, sendo comum em estados depressivos e de esquizofrenia catatônica, que nós vamos conhecer, né? Existem estados depressivos, né, que a pessoa entra numa depressão tão grande, mas tão grande, que ela se cala, que ela não conversa mais, nunca mais. Se chama mutismo, é uma alteração na linguagem, tá? Existem as alterações da consciência, né? As alterações da consciência, elas também vão ser e vão nos indicar, né? Algum transtorno mental, né? A consciência, ela faz parte do nosso ser psíquico, né? Nós como humanos, como realidade. E é através da nossa consciência que nós damos conta, né, do que nós somos, de quem somos. E do que está à nossa volta, né? E sua alteração apresenta várias formas. O delírio é uma delas, né? O delírio é uma alteração transitória, na qual o paciente não consegue reter, fixar e evocar informações. A atividade mental organizada é reduzida, né? Ou seja, no delírio, o paciente ele está delirando, então ele não consegue. E o delírio é transitório, ou seja, é rápido, passa, acaba, né? Essa alteração de delírio, quando a pessoa está delirando, né? Vocês já devem ter visto alguém delirando, né? Chamando alguém, não conseguindo reter uma informação, não conseguindo, delirando, falando que alguém está perseguindo ela, delirando, achando que é muito e não é nada, que a gente vai ter... nós vamos conhecer um delírio, né? Eu acredito que é delírio de grandeza, né? Onde a pessoa é um delírio, e isso é real, delírio de grandeza, onde a pessoa ela acredita ser alguém muito famoso, né? Uma pessoa muito famosa, e ela acredita de verdade, e aquilo para ela é real, né? Esse é um delírio. O ciclo sono-vigília geralmente é desorganizado,
pois tende a oscilar durante o dia e ser mais marcante à noite. Isto é, dorme e logo após acorda em crise de delírios, né? As pessoas que sofrem aí dessa alteração. Outra alteração se chama despersonalização e desrealização. Essas duas acontecem quando o indivíduo ele não reconhece a si e o que o rodeia, perdendo a sensação de familiaridade, deixando de reconhecer a própria identidade. Por exemplo, uma jovem que, ao ser questionada quem era sua acompanhante, respondeu: "Ela disse que é minha mãe. Ela diz que é minha mãe." Ou seja, ela está sofrendo uma desrealização. Ela não reconhece ela não tem mais essa sensação de familiaridade com a mãe. Ela perdeu devido a uma alteração da consciência. A despersonalização, né, é quando apresenta um estranhamento ou um não reconhecimento de partes do próprio corpo, né, denomina-se alterações da consciência corporal. A despersonalização, você não se reconhece mais como você. Você não se acha real, você acha que você não existe, entendeu? E isso gera sofrimento. Imagina você se despersonalizar, se desrealizar, entendeu? Você não é mais real, você não é mais uma pessoa, você não se vê mais como você, entendeu? Isso é a despersonalização. É essa alteração, né? Nos estados crepusculares, o paciente pode aparentar estar em pleno domínio de sua consciência, mas há um estranhamento, um estreitamento da mesma, né? Ou seja, ele está ali crepuscular, naquele é uma alteração da, quer dizer, é um nível de consciência onde a pessoa como se ela estivesse dormindo, sabe? Ela tem um pleno domínio da consciência dela, mas há um estreitamento ali naquela mesma, entendeu? Ao mesmo tempo, é como se o paciente estivesse totalmente voltado para dentro, né? Mostra-se psiquicamente ausente, age no automático e sem objetivos claramente definidos. Muito comuns em pessoas com epilepsia em momentos que antecedem, né, a crise. Então, muitas pessoas que têm epilepsia, que é uma doença, né, mental, e é causada pela alteração da consciência, né? Então, mostra-se que essas pessoas elas começam a agir, né, de forma estranha, de forma como se fosse no automático mesmo, antes de uma crise epilética. Quando o indivíduo não consegue ter uma percepção globalizada das situações, havendo geralmente considerável diminuição no padrão de sensopercepção, pouquíssimo entendimento das impressões sensoriais e lentidão da compreensão denomina-se de obnubilação. Normalmente a pessoa mostra-se confusa, né? Ou seja, quando a pessoa... desculpa, eu falei naquela hora que era quando a pessoa estava, né, crepuscular, eu falei dormindo, não é não, tá? É quando ela age no automático. Aqui é quando é como ela estivesse meio que dormindo, sabe? Confusa. Assim, ela tá meio confusa, tá no estado de obnubilação, numa lentidão, né? O padrão de senso-percepção dela é pouco, então ela tá meio confusa. No estado de confusão, né, o indivíduo ele não consegue falar nem pensar coisa com coisa, não consegue integrar coerentemente o que está vivendo, e a ligação que faz entre o que vê, ouve, fala, sente e pensa ocorre de forma muito estranha. Então, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele fala e o que ele pensa, está tudo tipo assim muito bagunçado, está uma confusão. Então, está uma alteração no pensamento dele, ele está num estado de obnubilação. Já no estupor, que é outro estado de consciência, o indivíduo entra em um estado de profunda alteração sensorial, onde praticamente não se consegue estimulá-lo, sendo somente possível mediante estímulos muito potentes, né? Ou seja, aqui a pessoa está em coma, estupor, né? A pessoa está estuporada, né? Ela está praticamente, né, sem nem consegue nenhum estímulo.
sendo possível, né, só muito, por exemplo, se eu pegar ela aqui, ó, e sentar uma faca nela assim, aí, né, um estímulo muito potente, ela pode acordar do coma, talvez. Então, o estupor é quando o indivíduo entra num estado de profunda, né, alteração e a gente não consegue estimulá-lo, ele está em coma. A hipervigília, né, é diferente. Né? Característica por um aumento do estado de vigília, o que dá uma sensação de estar ligado, porém, não quer dizer que haja aumento de atenção. Na maioria das vezes ocorre o oposto. Quando se está muito ligado, não há muita atenção. Né? Hipervigília, ou seja, um aumento do estado de vigília. Aquela pessoa não dormiu tanto. Né? Então, ela dá uma sensação dela estar ligadona. Mas talvez ela está ligadona, mas ela não está prestando tão atenção assim. Alterações da atenção e da orientação. Como alterações, podem se citar a desorientação, né? Como alteração da orientação. Quem está orientado, está bem. Está com a alteração, não tem alteração nenhuma. Então, quando não está orientado, está desorientado, onde o paciente é incapaz de relacionar os dados a fim de perceber onde é e em que época se encontra. Né? Então, ele está desorientado. Oi, seu João, como que o senhor está? Quê? Como que o senhor está? Pedro? Que dia? Seu João, que dia que é hoje? 2001. 2001? Ah, tá. Seu João está desorientado. Não está orientado nenhum, né? Onde nós estamos, seu João? Ah, nós estamos no campo de futebol, né? Não, jogando bola. Totalmente desorientado. E a dupla orientação, onde o indivíduo oscila entre uma orientação adequada e uma inadequada, misturando os dados, como um paciente sabe que mudou de século, mas continua afirmando estar no século XX. Entendeu? Ele mistura uma coisa que ele acha que é com o que realmente é real. Temos as alterações da memória, né? A hipermnésia, que é a alteração em que há clareza excessiva de alguns dados da memória, né? Ou seja, hipermnésia é a alteração em que há clareza excessiva de alguns dados da memória. Então, há memória demais. A pessoa consegue guardar muita memória, entendeu? Então, a hipermnésia, de alguma forma, né? É essa alteração, né, da clareza excessiva de alguns dados da memória. A amnésia é a impossibilidade de recordar total ou parcialmente fatos ocorridos antes do início do transtorno. Amnésia retrógrada. Após o seu início, amnésia anterretrógrada. Ou fatos isolados, amnésia lagunar. Ou amnésia, né, a gente chama, por exemplo, fatos isolados assim, né? Por exemplo, você esqueceu a chave, mas aí você lembrou rapidinho, né? Foi uma amnésia repentina, rápida, né? Ela pode ainda se dar como uma defesa, suprimindo da memória fatos muito carregados afetivamente, né? Que é a amnésia afetiva. Você pode, de alguma forma, esquecer mesmo alguém que te fez mal, né? Você pode fazer isso. Você pode, né? A gente consegue através da amnésia afetiva. Já a paramnésia constitui-se de distorções dos dados da memória. Pode ocorrer um falseamento na recordação de determinados fatos, que a gente chama de paramnésia da recordação, ou ainda ao lançar mão dos dados da memória para reconhecer alguém, alguma coisa ou lugar, né? Paramnésia de reconhecimento. Então, a paramnésia, né, é quando, tipo assim, você falsamente reconheceu aquela pessoa, mas falou assim, ah, não é, achei que fosse meu amigo. Nossa, eu tô reconhecendo esse lugar de esse lugar, parece que eu já vim aqui, eu tô reconhecendo essa pessoa de algum lugar, entendeu?
Isso a gente chama de paramnésia, né? São distorções dos dados da memória. São recordações falsas de determinados fatos ou ainda ao lançar mão de dados da memória para reconhecer alguém, alguma coisa ou algum lugar. As alterações da afetividade, né, constituem-se do quê? Da capacidade da gente de experimentar sentimentos e emoções, né? Dentre as alterações temos a labilidade afetiva, em que ocorre mudança dos estados afetivos sem causa externa aparentes, né? Por exemplo, o paciente pode mudar da mais profunda tristeza para a mais estrondosa alegria em segundos, alternando estes estados. Então, a afetividade, né? A afetividade, né, é a nossa capacidade, desculpa, eu não falei. A afetividade é a nossa capacidade de experimentar sentimentos e emoções, né? É como a gente experimenta, como a gente gosta da pessoa, de uma pessoa, como a gente lida com a afetividade. Então, dentre as alterações dela, né, tem a labilidade afetiva, em que ocorre mudança dos estados afetivos, né, sem uma causa externa aparente. Como vocês viram, uma pessoa que tá de uma hora para outra, ela estava triste, e do nada aquela pessoa ficou alegre, né? Isso é uma alteração da afetividade. Na tristeza patológica, a pessoa sente profundo abatimento, baixa autoestima, geralmente acompanhados, né, essa baixa autoestima de um isolamento, a pessoa quer ficar sozinha, ela chora por tudo, né, uma inibição psicomotora, que quer dizer isso? Ela não sente vontade de fazer nada, ela não sente vontade ela quer ficar deitada, chorar, isolada, né, que são características da depressão, que é uma alteração da afetividade. Na alegria patológica, olha só, pessoal, se existe tristeza patológica, existe alegria patológica, né? Porque nem toda tristeza é depressão. Na alegria patológica, o paciente mostra-se eufórico, agitado, com elevada autoestima, verborreia, grande desinibição, sendo característica de episódios de mania, né? Que nós vamos conhecer depois o que é a mania. Então, uma pessoa, né, que sofre na sua alteração da afetividade, né, na alegria, como ela lidar com a emoção. Então, como ela está lidando com a alegria? Ali, ele está muito eufórico, muito agitado. Por que ele está agitado? Né? Por que ele está conversando tanto, falando tanto, desinibido e tudo mais? Eu sou o dono de tudo. Por conta de alguma doença mental, pode ser, ou por conta do uso, por exemplo, de cocaína, né? Que pode causar essa alegria falsamente, né? Dar essa euforia, a pessoa fica agitada, eleva a autoestima, fica falante, entendeu? Fica desinibida. Então, a cocaína altera a afetividade. E existem transtornos mentais que também alteram a afetividade, né? Alterações do sono, né? Nós podemos sofrer alterações do sono, né? Podem ocorrer como um sintoma ou como o próprio transtorno mental, né? Ou ainda como uma reação adversa a determinados medicamentos, né? Então, encontra-se mais facilmente a insônia, que é a falta de sono, né? Durante uma parte ou durante toda a noite, ou o período habitual de sono do indivíduo, né? Toda vez que ele vai dormir, ele sente insônia. Então, se a insônia ela começa a ser patológica, precisa ser tratada, né? Pode ser inicial, a pessoa custa pegar no sono, que é mais comum no caso da ansiedade, ou terminal, né? A pessoa acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir, que é mais característico de quem sofre depressão, né? Então, uma pessoa que sofre diante da ansiedade, olha só, ela custa pegar no sono. Por quê? Porque a cabeça dela está ali, ó, a milhões, a milhões, a milhões. Até ela desligar e dormir, ela sofre com essa insônia, né? Que é a insônia inicial. A insônia terminal, né? Que é quando aquela pessoa depressiva, né? Ela acorda de madrugada, aí vem aquela tristeza e ela não consegue mais dormir, né? Isso é uma alteração no sono.
Outra alteração no sono é a narcolepsia, né? Que é um sono em excesso durante todo o dia. Ou seja, a pessoa sente sono excessivamente durante todo o dia. E às vezes ela pode chegar, né, a cair e dormir assim, ó. Ficar lá dormindo no ponto de ônibus. Entendeu? Mas isso não é porque ela tá cansada, não, tá? É porque é uma alteração do sono, tá? A narcolepsia. Se eu não me engano, eu não sei se pode ser tratada, mas na próxima aula eu falo para vocês, ou no fórum, tá bom? Sobre a narcolepsia ser tratada ou não, tá? Me cobrem. Alterações do movimento, né? Na estereotipia, o indivíduo costuma repetir continuamente e sem necessidade determinados movimentos sem que haja uma lógica facilmente observável, né? Já os tics são movimentos rápidos e involuntários, também repetitivos. Então, a pessoa que faz muito estereótipo, né? Ela fica fazendo coisa repetida continuadamente sem necessidade, né? De algum movimento, né? Sem que haja um movimento. Ela costuma repetir, né? Um jeito, né? Um olhar. Os tiques é diferente, né? Os tiques é algo que a pessoa mexe um ombro demais, pisca um olho demais, fica batendo palmas, entendeu? São tics. E a catalepsia, né? Que é uma atitude de imobilidade, tal como se fosse uma estátua mantida pela pessoa, inclusive com posturas aparentemente incômodas, típicas da catatonia, né? Pode ser sim, pessoal, o medo, igual a gente tá brincando do Chaves, entendeu? Uma pessoa, ela se assustar, ela pode ficar catatônica, entendeu? Ela pode sofrer uma imobilidade, né? Assim como outras doenças também pode causar essa alteração do movimento. Bom, espero que vocês tenham, né? Eu tenha sanado algumas, por enquanto, aí da apostila que vocês leram, né? Eu trago algo a mais, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Até a próxima aula, então. Abração.